Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, com esta sagrada liturgia, damos início ao Tríduo Sacro, ao mistério da paixão, da morte e da gloriosa ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, nestes dias, tocamos com a liturgia aquilo que é o desígnio do Divino Pai Eterno, pela qual o Verbo se fez homem, assumiu nossa natureza ferida de morte, para ser capaz de padecer por nós e o ressuscitar para inaugurar uma nova criação, ou fazer novas todas as coisas em si. Olhemos, queridos fiéis, qual o sinal que o Senhor nos dá, seu sacramento perpetuado sobre toda a face da terra. Hoje, a Mãe Igreja recebe nos apóstolos o dom do sacerdócio. Não um sacerdócio passageiro, um sacerdócio étnico, um sacerdócio de substituição como aquele dos levitas, dos descendentes de Arão. Não, um novo e eterno sacerdócio, fundado sobre um único sacerdote, Cristo nosso Senhor, sumo e eterno. Todos os bispos, todos os padres na face da terra estão ligados ao mesmo e único sacerdócio de Cristo, o único sacerdote diante do Divino Pai Eterno, que entra no tabernáculo do céu, no santuário celeste, levando como vítima seu próprio corpo e sangue, sua própria pessoa. Ele nos leva ao Pai em si, no sacrifício redentor da cruz. Este é o verdadeiro e único sacrifício. Todo o resto da ação litúrgica dos levitas era imagem, sombra e expectativa deste. Aqui, queridos fiéis, a Igreja recebe nos apóstolos o dom da ordem sacerdotal, fundado e sustentado por Cristo mesmo. Por isso, todo sacerdote é alter Cristo, outro Cristo, o mesmo Cristo, ipsus Christus. Age o sacramento na pessoa. O bispo e o padre portam o dom dos apóstolos a toda a Igreja. Como é importante recobrarmos o sentido do sacerdócio e dele, dos sacramentos, o mais sublime, o mais belo, o mais perfeito, aquele que continua a redimir a humanidade inteira em todos os tempos e lugares, trazendo a cruz salvadora presente no tempo e na posição geográfica que estamos, a Santa Missa. Dois dons inestimáveis, sacerdócio e Eucaristia, que o Cristo dá à Igreja como viático de sua peregrinação. Aqui se faz presente nas espécies sagradas do altar, de modo verdadeiro, substancial, autêntico. É Ele mesmo no pão e no vinho, transubstanciados em seu corpo e em seu sangue. É preciso que nós, queridos fiéis, recobremos a catolicidade, tanto do sacerdócio quanto da Eucaristia. É preciso que retomemos aquele sentido católico perene, inalterável, do que significa o sacerdócio e a Eucaristia. Os tempos em que vivemos, estas
são as verdades mais vitimadas pela má propaganda, pela má evangelização, pela má notícia. Transformar a Santíssima Eucaristia em um banquete comunitário, em uma imitação da ceia judaica, é uma blasfêmia contra a Eucaristia e a incursão mais grave do protestantismo dentro da fé católica. É uma imitação do abominável, a qual devemos erradicar completamente. Nunca podemos tirar a centralidade da cruz, do sacrifício redentor, da presença real, substancial de Jesus na Santíssima Eucaristia. Nunca. Sem isto morreríamos de fome, morreríamos de inanição espiritual no caminho que nos leva ao céu e não alcançaríamos a nossa meta. A Eucaristia é o dom do Redentor para nós peregrinos sobre a face da terra e é a expressão mais perfeita de sua promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação da história. Aqui, queridos fiéis, o tocamos, o comungamos, o adoramos e o amamos. É claro, a Eucaristia é para os peregrinos. Há de chegar aquele dia glorioso da ressurreição e da vida eterna, em que não mais chegaremos a Cristo pela Eucaristia, sua presença real, mas o teremos em plenitude, na plenitude da comunhão dos santos. Não coloquemos a carroça na frente dos bois. Não queiramos dar um passo àquela união mística ainda peregrinos, pois seria uma insensatez. Quem busca este fim tão rápido, sem passar pela peregrinação, é tolo. Só o encontramos aqui mesmo, naquilo que Ele nos deu, não no que inventamos. Se a Eucaristia precisa recuperar o seu lugar e a sua dignidade, de respeito e de honra, no coração e no centro da igreja, e como é maravilhoso, e o seu respeito evidente. Este é o próximo passo para a Mãe Igreja: purificar-se do protestantismo, do misticismo bruxo, daquele falso franciscanismo de despojamentos artificiais e grotescos, e dar o verdadeiro lugar à reserva eucarística, à presença de Nosso Senhor na dignidade do seu sacrário. Hoje nós o transportamos do altar, não para o seu sacrário, mas para um lugar de reposição. Mostra ali que nos dias de sua paixão, aqueles que o viam, que o amavam, que caminhavam com ele, não podem mais facilmente o ver. O amar é o caminhar com ele. É preciso se deslocar aquele que se faz oculto, escondido, e só no profundo amor e na fidelidade à verdade de suas palavras: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, pode finalmente ser encontrado. Mas olhemos também, queridos fiéis, que não menos grave é o que se faz com o sacerdócio. O dom do sacerdote é a Eucaristia, feitos juntos, de forma a nunca poderem ser separados, o Padre e a Santíssima Missa, a Santíssima Eucaristia.
Aqui, queridos fiéis, é preciso primeiro morrer para si, quando se trata do portador da ordem. Não existe mais parte privada, própria em si mesmo, mas está todo entregue ao Cristo, todo configurado a Ele, todo obediente a Ele. Quando me chega algum sacerdote em crise vocacional para tomar algum conselho sobre como retomar o vigor e a boa disciplina da vida clerical, o conselho que eu lhe dou cabe em poucas letras: Padre. Tudo o que for impróprio a esta palavra, abdique completamente da tua vida. Tudo o que não couber na palavra Padre, sacrifique e ponha fora. Jogue, expulse, exorcize de si tudo que é a vida de um sacerdote. Deve caber nestas simples palavras: Padre. E aonde a palavra Padre tornar-se inconveniente, não é a palavra que deve desaparecer, mas o ambiente. Não entre onde sua batina não é bem-vinda. Não partilhe da companhia de quem se escandaliza com o seu estado. Muito pelo contrário, sacrifique tudo isso. Tire tudo. Permaneça naquilo que é próprio de um sacerdote, dentro da palavra Padre. Isto, queridos fiéis, está no nosso cotidiano de um modo muito simples. Não pertencemos mais a nós mesmos. É Cristo, nosso Senhor, e ao qual pertencemos integralmente. Por vezes, um ou outro ainda se escandalizam quando veem que o fiel agarra a mão do padre e lhe beija. Você permite isso? Acaso tem o direito de proibir? Não pertence mais esta mão a mim, mas a Cristo. E é por isso que eles a beijam, porque querem chegar pelo meu sacerdócio àquele que é o sumo e eterno sacerdote, o Cristo. Não tem o direito de puxá-la, nem de negá-la. Seria negar o que prometia ao Senhor, de lhe ser fiel por toda a vida. Por vezes, quando se tem um trabalho apostólico difícil, que exige muita renúncia, muita mortificação, não tarda de chegar às críticas. É louco, vai se matar, o que está fazendo não é saudável, mude este plano de vida, altere estas concessões, diga não. Bem, por vezes a sabedoria nos leva a escolher o nosso sim e o nosso não, e tem virtudes próprias para nos auxiliar nisso. Mas na maioria das vezes, é o próprio sacerdócio que exige o sim, a perseverança e a constância, ao ponto de imitar Cristo no sacrifício. Há um livro de Fulton Sheen, que rezemos que logo seu estado de santidade seja reconhecido pela Igreja, que lembra aos padres disso: o sacerdote não pertence a si mesmo. Que verdade! Quase 11 anos depois de minha sagração sacerdotal, posso dizer, é pura verdade. E cada dia
estou mais desterrado de mim mesmo. Bendito seja quando tiver completamente desterrado de mim mesmo. Nisto, queridos fiéis, o sacerdócio está em função de toda a igreja, do corpo místico de Cristo, está em função dos casados e dos religiosos, está em função das crianças e dos idosos, está em função de todo o corpo místico de Cristo. São muitas as missões adigentes, mas não sejamos negligentes. Por vezes vemos tantos apostolados ad extra ecclesia e tanto abandono ad intra ecclesia. Padre, vai viver na pastoral de conservação? Que posso fazer se não dou conta de quem está batendo na porta? Não tenho como bater na porta dos outros. Esta é a verdade. Deixamos a porta trancada para ir bater na porta de quem não nos quer receber. E se nos quer, quer por nós mesmos, não por Cristo. Quer-nos porque querem coisas temporais, não as espirituais. E deixamos de confessar, e deixamos de orientar na direção espiritual, e deixamos de participar da vida dos casais, de ajudar as crianças a crescerem, e abandonamos os idosos em seus leitos de dor e de doença, e os deixamos morrer desassistidos da unção, da confissão e do viático, para batermos as portas dos amigos da igreja sem Cristo, mas inimigos de Cristo em essência. Não, queridos fiéis, a negligência ad intra ecclesia é gravíssima. Seria tirar o pão da boca dos filhos e lançá-los não aos cachorrinhos humildes e famintos que esperam uma migalhinha, mas os cães gordos e satisfeitos que lhes bocam e lhes vomitam. Precisamos cuidar dos filhos, zelar dos filhos e não nos contentarmos com uma mera pastoral de shopping center religioso, aonde os ganhos financeiros justificam todos os meios. É preciso que o sacerdote seja ad intra ecclesia, dentro da vida da família, dentro da vida dos casais, dentro da convivência dos religiosos. Que as crianças não olhem para a rua e digam, um padre! Mas digam, olha, o padre. Que não seja uma surpresa de um estranho, como se vê um elefante cor-de-rosa pintado de bolinhas roxas. Mas que se veja, olha, ele não estava lá em casa ontem, o que está fazendo por aqui? Esta pastoral, ad intra ecclesia, é um bem precioso que perdemos quando desfiguramos o sacerdote e o transformamos em um mero líder comunitário, para fazer pontes políticas, mas que não faz parte da nossa mesa, não faz parte da nossa sala, que não faz parte da nossa vida. Só de um evento, de um fato isolado e por vezes estranho. Por fim, queridos fiéis, voltemos nós mesmos ao gesto de Nosso Senhor, que lava os pés dos seus apóstolos. Quantas vezes perguntamos às crianças,
o que você quer ser quando crescer. O que quer fazer da sua vida? Hoje, eu digo que esta pergunta está errada. É perniciosa e maligna. É preciso ensinar as crianças dizendo: o que Deus quer fazer da sua vida? O que você sente como inspiração de Jesus, do Espírito Santo, vontade do Pai do céu, para fazer em sua vida? A resposta é distinta. Para as crianças damos heróis, por vezes, por feitos isolados e pequenos, quando devíamos dar exemplos de vocações, de sacrifício e de entrega. Nisto está a verdadeira felicidade, encontrar a vontade de Deus para a nossa vida pessoal e ter coragem de segui-la. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.